Bom, então vamos para a implementação, né, da fila usando o vetor estático. Então vamos começar aqui com os includes. Fazer o include stdio.h e include stdlib.h. Ok? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir a estrutura de dados que nós vamos utilizar. Tá? Typedef, struct. Nesse caso nós vamos criar um struct chamado kiwi. Okay? E o que nós temos? Nós temos dois inteiros, certo? Que é o head e o tail. E nós temos também o nosso vetor de inteiros, que nós vamos chamar aqui de data, e tem tamanho n, certo? O n vai ser uma constante que nós precisamos definir aqui, então vamos lá, define n, pode ser 10 por enquanto, não tem problema algum, certo? E agora vamos pensar em termos das operações, certo? Então a primeira operação é o new kiwi, certo? O new kiwi não vai receber nada como parâmetro, e como retorno vai retornar uma fila, um ponteiro para uma fila. Nós temos o método enqueue, que vai receber o ponteiro da nossa fila, asterisco Q, e vai receber um valor, certo? No caso aqui, como nós estamos chamar de inf, vale mesmo, okay. Como nós estamos nesse caso, o nosso vetor é um vetor de inteiros, o método enqueue vai receber um valor inteiro, ok? Depois nós temos um método de dequeue, que ele retorna o valor inteiro que foi ser removido e recebe como parâmetro um ponteiro para a nossa fila. Agora faltam os métodos isQuery empty, para testar se a nossa fila está vazia, e também recebe uma fila, e o método isQuery full, para testar se a nossa fila está cheia, ok? Então basicamente, e vamos fazer aqui só o método de showQueue, só para a gente poder visualizar toda a fila, tá? Ajuda no debug, coisas do gênero, que recebe uma fila. Okay? Então esses são os métodos que a gente tem. A gente pode começar pelos mais simples, né? Vamos começar, na verdade, começar pelo newQueue, e aí a partir daí a gente pode ir avançando. Então, int main, criar meu programa main aqui, uma vez que eu já defini as funções que eu quero utilizar, certo? Baseado naquele simulador que nós vimos na aula passada, vamos começar com o método newQueue. O que o método newQueue deve fazer? Ele deve alocar um espaço na memória e retornar então esse endereço que foi alocado, ok? Então a gente vai declarar aqui por uma questão de praticidade, vou declarar minha fila Q, ok? Fazendo um kiwi asterisco do retorno de malloc size of the kiwi, que é o tipo de dado que a gente criou. Então veja que a gente mantém aqui um padrão, certo? Que é mais ou menos igual o new stack. Agora o new kiwi faz exatamente a mesma coisa, ele aloca o espaço da memória. Uma vez que esse espaço está alocado, a gente precisa inicializar as variáveis. Então nós vamos criar aqui a variável, acessar, né? A gente tem aqui as propriedades, ó, head e tail. Então vamos começar dizendo que head recebe 0 e dizer que tail também recebe 0. Lembrando que tail sempre aponta para o próximo elemento a ser inserido, certo? Para a próxima posição vaga na nossa fila, e o kiwi vai apontar sempre para a posição no qual eu tiro um elemento, é o primeiro elemento a ser removido da fila, ou o próximo elemento a ser removido na fila. Quando ambos são iguais, então significa que nós temos a condição de que a nossa fila está vazia, então eu não posso não tenho nada a ser feito. Vamos programar aqui o método, esses métodos, vou até copiar aqui de uma forma mais fácil. Então, isQuery empty, comparar aqui, então esse eu posso fazer direto, return, testando se head é igual a tail. Okay? Quando essa situação é verdadeira, então a fila está vazia. Posso retornar true aqui nesse caso. Tá? Eventualmente, se você desejar, você pode fazer isso aqui. Ó. Se essa condição acontecer, return 1, caso contrário, return 0. Okay? É uma outra opção, mas eu acho que a opção de retornar direto à comparação é mais prática, tá bom? Por isso que eu já faço exatamente esse return aqui direto. Bom, nós temos que também testar quando está cheio, certo? Por quê? Porque é uma condição de um uso do vetor, não tem como colocar mais valores se o meu vetor já está completo. Nesse caso, a gente ainda não está muito preocupado com algumas questões, então eu vou considerar uma implementação bem simplista, que é o seguinte:
Quando eu chegar ao final da capacidade do meu vetor, eu digo que a fila está cheia. Então, a fila cheia vai ser quando o meu tail for igual ao n, certo? Então, quando o tail apontar para a primeira posição que não é válida, ou seja, que ela não está mais disponível, nós temos um cenário de que a nossa fila está cheia. Depois a gente vai mexer nessa função especificamente, tá? Porque isso tem um certo problema, mas eu nem vou falar um pouco sobre ele. Talvez você já tenha identificado qual seria o problema que essa condição dessa forma está fazendo, tá bom? Bom, vamos fazer o método de mostrar a nossa fila também, certo? Eu vou dizer que eu vou ter uma variável i aqui para controlar o meu for, certo? Fila. Então eu vou mostrar aqui a fila. Vou pular uma linha. Aí eu faço um for e recebe. O i recebe, ao invés de receber 0, ele vai receber o hat, ok? E ele vai até i menor que tail. Opa, tail e mais. Então eu vou ir de head até tail mostrando os valores. Se a fila for vazia, isso aqui já vai mostrar, né? Poderia até mostrar se for vazio ou não. Né? Poderia fazer um if aqui, ó, if usando o método, né? SkiWiEmpty, que se for vazia eu mostro uma coisa, senão eu vou mostrar outra coisa, tá? Printf fila vazia contra barra n. Caso contrário, eu vou mostrar aqui a fila e agora sim printf, vou colocar os valores entre %d para ilustrar bem, e aí eu vou mostrar que data de i, que data é o meu vetor, certo? Que é o vetor data, onde eu tenho os dados das informações, os dados que eu estou guardando, eu vejo aqui data, e aí eu vou acessar a posição i desse dado para mostrar como que está a nossa fila, desculpa. Então, acho que a gente pode começar dessa forma. Agora eu vou declarar aqui uma variável, tá? Vou chamar de fila. Opa, não é int, é kiwi. É a variável fila. E eu vou dizer que ela recebe um new kiwi, que vai fazer a alocação dinâmica da memória e guardar, salvar o endereço nessa variável fila, certo? E para testar agora eu vou mostrar o showKiwi, mostrando aqui a minha fila. E vamos ver o resultado desse processo, F6. Opa, ele mostrou um errinho aqui, SkiWiEmpty. Acho que está errado aqui. Digitei errado aqui, né? Faltou o E maiúsculo. Deixa eu ver. F6. Ok, agora sim. Daí ele já mostrou a mensagem, fila vazia, como era esperado, porque a nossa fila está vazia. A gente precisa implementar agora os métodos de enQueue e deQueue, que são os dois métodos que estão faltando, tá? Vamos começar com o método enQueue. Posso fazer ele aqui. enQueue, então o que vai acontecer? Quando eu vou inserir um novo valor, eu preciso primeiro testar se a minha fila está cheia, para ter certeza que eu posso inserir. Então, se SkiWi full, ok? Então, eu não posso fazer a inserção, eu tenho que fazer um return aqui e mostrar uma mensagem para o usuário. Fila cheia, não é possível inserir um novo valor. Ótimo, certo? Uma vez que é possível inserir um novo valor, então como que eu faço para inserir o valor? Eu vou sempre, lembrando que no caso da fila, eu vou sempre inserir ao final, certo? Então vai ser feito de que maneira? Kiwi data, de qual posição? A posição tail, que é a posição que eu insiro o valor na minha fila, recebe o valor que eu quero inserir. Uma vez que eu fiz essa inserção, eu não posso esquecer de aumentar o valor do meu tail. Basicamente, esse é o nosso método em enQueue. Eu testo se a fila está cheia, se não está, eu insiro o valor na posição do tail e aumento o valor, porque tail sempre aponta para a próxima posição livre do meu vetor. E agora a gente pode fazer alguns testes, ó. Vamos fazer aqui então esses testes. Eu venho aqui no meu main, mostrei a fila vazia, posso fazer o enQueue de fila e passar alguns valores. Vamos passar o valor 5, depois eu posso passar o valor 15, passar o valor 22 e passar o valor 7. E uma vez que eu fiz todos esses enQueues, eu vou mostrar
verificar se a minha fila vai mostrar o 5, 15, 22 e 7. Ok, vamos ver. 5, 15, 22 e 7. Faltou, no primeiro caso a fila está vazia, depois ela tem esses valores. O que faltou fazer aqui no meu método de impressão, talvez aqui no final fazer um contrabarra N, né, só para ficar mais bonito. Ok? Acho que eu posso até tirar esse contrabarra N aqui, daí fica padronizado. Ótimo. Então o método de enqueue está funcionando corretamente. Agora a gente precisa fazer o método de dequeue. Ok? Desculpe. Então o método de dequeue, ele vai receber a fila e vai retornar. Antes de retornar o valor, eu preciso testar, claro, se a nossa fila não está vazia. Por quê? Porque se a fila está vazia, eu não posso remover nenhum valor, tá? Então eu faço o isQueue empty, passando o quê? Veja que eu não preciso ficar passando o endereço e-comercial, porque eu já estou trabalhando apenas com ponteiros aqui, tá? Então em todos os casos, olha, em todos os casos a fila já é um ponteiro. Se fila não fosse um ponteiro, então eu teria que passar sempre o e-comercial aqui, mas como eu só tenho esse tipo de dado e eu já defino como um ponteiro, tá tudo certo, não tem essa necessidade, tá bom? Então eu testo se a fila, fazendo dequeue e voltando para o dequeue, eu testo se a minha fila está vazia. Se estiver vazia, eu vou mostrar, né, printf, fila vazia, não é possível remover um novo valor, remover um valor. Por quê? Porque está vazia, não tem o que fazer. Acho que eu podia até colocar um contrabarra N aqui, assim como colocar um contrabarra N aqui também, para deixar mais bonito, certo? E aí eu faço o return, aqui ele vai ter que fazer um return diferente, return 0 aqui para dizer que menos 1, vai fazer um return menos 1, dizer que tipo, não funcionou, não deu certo, ok? Bom, agora, se eu puder fazer a remoção, o que vai acontecer então? A gente precisa mexer no valor de head, ok? Então, supostamente, eu teria que fazer isso aqui, ó, return que data de que head, ok? Só que, depois que eu faço o return, eu preciso aumentar o meu head, fazer com que ele passe a valer mais 1. Então, nesse caso, eu tenho a opção de fazer isso direto, mais, ou eu tenho a opção de salvar numa variável antes, certo? Então, eu poderia criar tipo uma variável alce aqui, daí eu colocaria alce recebe isso aqui, opa, desculpa, apertei aqui o page da alce sem querer, certo? Alce recebe isso aqui. Agora sim eu posso fazer o que head mais para aumentar o head, caso eu não queira fazer num único comando, e ao final fazer o return alce, ok? Essa é uma opção. Uma outra opção, caso eu não quisesse também usar o alce, seria aumentar o head e depois fazer que head menos 1, tá? Mas é desnecessário. Acho que a forma mais prática que eu gosto de fazer é essa aqui, direta. Acho que é a mais direta e mais prática, tá? Só tem que lembrar, eu estou mostrando essas variações para que vocês lembrem que primeiro eu preciso acessar aqui a posição head, depois eu aumento ela, ok? Então isso aqui eu garanto dessa forma. Então, veja que se eu fizer aqui o dequeue, ó, vou fazer aqui entre mostrar a fila, vou fazer um dequeue da minha fila, ok? Então, o valor 5, que foi o primeiro valor assim inserido, ele não pode aparecer na listagem. Posso fazer inclusive 2 dequeue aqui, só para tirar o 5 e o 15. Eu poderia até imprimir aqui, printf, valores removidos, %d, para a gente ver quais foram os valores removidos, ó. E aí fica o dequeue. Então eu mostro esses valores removidos e depois eu mostro, faltou pular uma linha aqui, depois eu mostro os valores da minha fila. Então ó, os valores removidos foram o 15 e o 5, tá? E aí vocês vão falar, professor, mas por que está mostrando primeiro o 15 e depois o 5, né? É que eu acho que o compilador ele vai executar da esquerda para a direita aqui, esses comandos provavelmente. Tá? O ideal seria, talvez, para não colocar na mesma linha, se eu quiser checar, posso fazer isso aqui, ó, A e B, e aí fazer primeiro remover o A recebe isso aqui, tá? Daí ele vai mostrar qual foi o primeiro valor removido exatamente, e o B, mesma coisa. Então agora eu tenho aqui, agora eu posso colocar A e B, então supostamente ele tem que mostrar primeiro o 5, depois o 15, vamos ver. Primeiro o 5, depois o 15, não o 15 e o 5 como a gente estava vendo naquela hora, e os valores que sobraram na nossa fila, o 22 e o 7. Então essa é a implementação da fila usando um vetor estático, usando os métodos de vetor estático. Essa implementação tem alguns problemas, a gente vai falar
no próximo vídeo, falar um pouquinho sobre filas circulares, que é o problema que essa fila ainda não está fazendo, tá bom? Então até a próxima.